Mas até que ponto a oração de quem tem mais fé, ela é mais eficaz para outra pessoa, sendo que aquela pessoa às vezes não tem tanta fé? Se aquela outra pessoa te pede uma oração, por exemplo, mas ela mesma não tem a fé, ela tem eficácia? A oração por intercessão, o ideal é orar junto com a pessoa, orar à distância. Então, tem pessoas que às vezes já estão tão assim debilitadas, ou nunca tiveram realmente uma fé, elas não conseguem orar. E elas precisam da sua ajuda, né? Deus usa pessoas na vida delas. Então, só que a oração que você faz por ela vai servir para determinada coisa. Uhum. Mas o relacionamento com Deus é a pessoa que vai ter que buscar. Uhum. Eu sempre lembro que a minha avó, né, que se converteu, quando todo mundo pedia oração para ela falou, eu até oro, mas a água que eu bebo, você não pode beber. Uhum. É mais ou menos isso, entendeu? Ela desfrutava de um relacionamento com Deus que era só ela e Deus. Sim. Por mais que a gente pede oração, Deus ouve sim, né? Então, o ideal é a pessoa procurar desenvolver a fé dela. Mesmo que ela não tenha ou seja pequena, primeiro a gente tem que pedir. Deus, aumenta a nossa fé. Uhum. Certa vez um homem, o pai, né, com a filha doente, falou, Jesus, aumenta a minha fé. E Jesus aumentou. E naquela hora ele falou, não, eu creio. Aumentou ali. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Uhum. É muito importante a pessoa ouvir a palavra. Ela alimentar a fé, porque através das passagens da Bíblia, das histórias da Bíblia, dos versículos, aquilo vai enchendo o coração dela. Uhum. Então o nosso papel é alimentar a nossa fé. O papel de Deus é fazer o impossível. Sabe, se a gente fizer a nossa parte, Deus ele vai fazer a dele. E aí vem um detalhe muito importante, não basta ter fé, você tem que permanecer em fé. Uhum. Já que a gente está falando de oração, você creu agora, não quer dizer que daqui a pouco você já, não creio tanto assim. Não, você tem que permanecer. Uhum. Quando Jesus falou, Pedro, venha, ande sobre as águas. Pedro foi, mas ele começou a afundar, porque ele começou a ver os ventos contrários, a tempestade vindo, e ele afundou. Quando Jesus estendeu a mão, porque Jesus está com a gente, né, na nossa fé, mas também na fraqueza. Uhum. Ele estendeu a mão, segurou em Pedro, só que ele falou, Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Então o tempo todo, Jesus ele pegou no pé dos discípulos. Vocês precisam crescer na fé. E isso é através das experiências que a gente tem. Não tem como saber, por exemplo, qual é a vontade de Deus para mim, sendo que eu não faço nada. Eu tenho que dar o meu passo de fé, entendeu? Uhum. Quando como eu te contei, eu comecei na internet, eu não tinha nenhum sinal de que daria certo, mas eu tinha fé no que Deus me falou. Por isso que é importante a gente buscar na palavra, orar e ficar atento aos sinais, porque Deus quer falar o tempo todo. E quando Deus te der uma palavra, aí você tem uma palavra rema ali, que quer dizer o seguinte, tudo que você fizer de acordo com aquela palavra vai dar fruto. Uhum. Por exemplo, os discípulos testaram a noite inteira sozinho pegar peixe. Não pegaram nada. Na força do braço. Uhum. Quando Jesus simplesmente falou, lança ali, o milagre aconteceu. É chamada essa passagem da pesca maravilhosa, né? Quando Jesus falou, Pedro, venha. Se Pedro tivesse andado sem Jesus falar, venha, talvez Pedro já até sabia nesse momento que é pela palavra de Jesus que as coisas acontecem. O que aconteceu, né? Pedro realmente experimentou o milagre. Ele começou a andar sobre as águas, porque ninguém consegue andar sobre as águas, mas porque a palavra de Jesus era como uma ponte, certo? Então, é uma ponte invisível que você vai começar a andar. Você não está vendo, talvez, sinal nenhum, mas no tempo certo aquilo vai se cumprir, porque nada resiste ao poder da palavra de Deus. Então, um exemplo muito clássico, né? Muito claro. Quando Moisés ele estava de frente ao Mar Vermelho, Deus já tinha falado para ele, Moisés, você vai ser o meu libertador. Você vai falar tudo o que eu for te dizendo. Ele chegou de frente ao mar e o povo desesperou. Por quê? Eles só viam aquele mar gigantesco e as carruagens de Faraó atrás. E o povo falou para Moisés, Moisés, foi por falta de túmulos lá no Egito que você nos trouxe para cá? Porque vai todo mundo morrer. Ainda mais com criança, com pessoas de idade. Imagina. E Moisés, naquele momento, ele disse, acalma-se, gente, e Deus vai fazer. Só que o povo não parava de clamar. E aí Deus falou para Moisés, por que estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Entendeu? Porque chega um momento que não precisa nem mais oração. Você já sabe o que tem que fazer. Precisa uma atitude, né? É uma atitude. Então,
nem tudo é oração. Se você já sabe o que tem que fazer, por exemplo, uma vez uma moça me perguntou, né? Pastor, mas o que acontece para você ter tanta inspiração assim? O que você faz? A cada mensagem que você vai escrever, você ora? Eu falo, moça, se eu fosse orar, não ia dar tempo de eu escrever as mensagens. É muita mensagem que eu escrevo todo dia. E eu não ia sair do quarto. Só que o que eu faço? Eu me apoio numa palavra. Deus já falou a palavra. Agora o que eu tenho que fazer é agir. Sim. Crendo que Deus vai fazer. Sim. Então, tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus. A pessoa tem que buscar até Deus falar assim, ó, agora vai. Entendeu? E esse é o difícil, porque a gente desanima. E Jesus contou uma parábola lá em Lucas 18, a parábola da viúva e do juiz iníquo. Era um homem que não servia a Deus, um homem que não respeitava ninguém, não tinha nenhum temor das coisas de Deus. Só que aquela mulher, ela tinha uma causa na justiça. Ela não queria vingança, ela queria justiça. E ela começou a bater na porta daquele homem. E ele não estava nem aí para isso. E Jesus, no começo da parábola, está escrito assim, ó, Jesus contou a parábola da viúva e do juiz para nos mostrar que nunca devemos desanimar na oração. Esse homem não queria saber de atender o pedido dela. Só que ele pensou consigo mesmo, essa mulher está me importunando, eu vou atender ela. Eu não respeito Deus nem as pessoas, mas essa mulher eu vou atender, porque ela não para de bater na minha porta. E aí Jesus termina dizendo assim, acaso Deus não fará justiça e fará depressa aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Eu digo que sim, Ele fará justiça, mas será que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé no coração das pessoas? Então, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, vocês têm que orar e ter fé, mas vocês têm que permanecer em fé. Bateu hoje, não deu certo, bateu amanhã, bateu de madrugada, de manhã, vai orando. E a gente tem que orar até quando? Até a resposta chegar. Entendeu? Seja por uma coisa que você queria ou não. E ele estava dizendo, olha, será que Deus não vai fazer justiça depressa? Ou seja, Deus, ele faz depressa. É nós que achamos que está demorando. Sim, ele faz certinho, no tempinho certo, né? Ele faz depressa. Só que ele faz na vida daqueles que clamam dia e noite. Sim. Né? E aí que vem essa questão. A pessoa, muitas vezes, ela desanima. Ela começa na fé, mas depois ela afunda. Ela não consegue manter firme, porque ela olha as circunstâncias e não muda nada. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos 4, que Abraão, ele creu contra a esperança. E ele não olhou para o seu corpo, que já estava amortecido, e nem para o corpo da sua mulher. Então, ele creu contra a esperança. Essa é a fé que Deus, na hora certa, falou, não, agora eu vou dar a minha palavra, agora já era, agora vai cumprir. Sabe? Então, esse é o nosso desafio, né?